Graça e Paz Igreja, hoje vamos falar sobre o que é cânon. Falamos no vídeo passado sobre o OIA de novo, mas vamos voltar aqui ao propósito dos vídeos, que é mastigar o conteúdo que vimos no sermão de domingo passado. Então, será que podemos confiar na Bíblia? Para isso, precisamos entender o que é cânon. Cânon literalmente quer dizer vara de medir. É como se fosse um padrão, uma norma, um conteúdo fechado. Afinal, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, o que é Escritura? O que se encaixa como Escritura? Que livro faz parte da Escritura? Qual é então a vara de medir da Bíblia? Qual é o cânon da Bíblia? Então, o cânon da Bíblia foi definido pelos apóstolos. Ué, pastor, o cânon não foi fechado e definido no Concílio de Hipona em 393 d.C. pela Igreja Oficial Estatal? Este é um erro comum. Muitos entendem que a Bíblia só virou Bíblia no final do século IV. Mas ela já era Bíblia antes disso, pois quem definiu a canonicidade de forma muito natural foram os apóstolos. Aliás, o que este concílio fez foi justamente observar o que os apóstolos consideravam como inspirado ou não. Então, foi considerado cânon tudo aquilo que os apóstolos escreveram, ou mesmo que fosse de terceiro, mas eles apóstolos afirmavam que era escritura. Por exemplo, o caso de Lucas. Ele não foi um dos apóstolos, mas tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, escritos por ele, foram considerados inspirados por Deus pelos apóstolos. O próprio apóstolo Pedro definiu o que é cânon. Ok, pastor, entendi, mas e o apóstolo Paulo? Ele é considerado cânon também? Aliás, Paulo é um apóstolo mesmo? Vamos por partes. Mais para frente, veremos que um apóstolo, para ser apóstolo de Cristo mesmo, precisa preencher 4 requisitos que estão em Atos 2. Paulo preencheu os 4 requisitos tranquilamente. Segundo, como apóstolo, os escritos de Paulo são canônicos. E, pastor, mas eu já vi pastores dizendo que não são, e que os ensinos de Paulo não batem com os de Jesus. Vira e mexe aparecem uns hereges aí levantando um problema que já foi resolvido no século I, pelo próprio apóstolo Pedro, que colocou os escritos de Paulo dentro do cânon das Escrituras. Aliás, se formos desconsiderar os escritos de Paulo, já era. Pois ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, e o que ele não escreveu, ele influenciou direto ou indiretamente, como vimos no nosso sermão de domingo. E quanto aos ensinamentos de Paulo não baterem com os ensinamentos de Jesus, é só a pessoa pegar uma Bíblia de estudo e comparar as passagens paralelas de Paulo com as palavras do próprio Cristo. No seu caso, como uma ovelha do conselho da IPI de Guararema, você já recebeu tudo isso mastigadinho no esboço do sermão de domingo passado. Por isso, não se deixe enganar pelos falsos mestres, conheça bem o cânon e leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.